galera, tudo bom? Mais uma vez, José Luiz, Head de Marketing e Parcerias aqui da Driven. Muito obrigado por todo mundo ter acompanhado cada um dos vídeos e por estar aqui com a gente em mais um. Hoje a gente vai falar de mais uma sopa de letrinhas do marketing, vai falar um pouco sobre Direct to Consumer, nada mais é do que o direcionamento das marcas diretamente com o seu consumidor. Quando a gente destrincha assim, parece ser algo tão básico, mas são poucas empresas que fazem isso. Hoje a gente tem junto com a gente a Acquia, parceiro de tecnologia, e o pessoal da Globo junto com a gente. Então, obrigado por ter cedido esses minutinhos com a gente. Vamos lá para a apresentação e a gente já inicia o nosso painel de hoje. Legal. Obrigado, Zé. Bom dia, pessoal. Aqui é o Antônio. Eu sou da Acquia, sou responsável pelas alianças e parceiros na América Latina. Prazer com o pessoal da Driven e, obviamente, com o pessoal da Globo nesse bate-papo. Como o Zé falou, é um tema extremamente importante para as marcas, extremamente decisivo na hora do consumidor, da lealdade do consumidor e da questão também do vínculo com a marca, não só de compra e venda, mas muito da criação de paixão, né? E acho que é super importante esse tema ser discutido. Estamos vivendo um momento onde o digital ele não é mais importante, né? Ele é essencial. Valeu aí, pessoal. Olá, eu sou o Guilherme Castanho, eu sou Head de projetos customizados na área de produtos e serviços de publicidade aqui na Globo. Tenho um histórico de comercialização aqui dentro, de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de negócios, de novas modelagens. E espero que a gente tenha coisas interessantes para falar sobre esse assunto, que é bastante importante aqui para a gente. Valeu. Olá, pessoal. Prazer bater um papo com vocês aqui, dividir um pouquinho de conhecimento e aprender muito com os colegas que estão conosco aqui nessa live. Meu nome é Juliano Dalorto, sou Head Comercial da Globo, tenho experiência na área de marketing, venda, docência, pesquisa de mercado, pricing. Então, vai ser muito interessante a gente unir todas essas disciplinas para falar de um tema tão atual e, ao mesmo tempo, muito pouco explorado pelo mercado. E não importa o tamanho do player, a gente nota que a gente tem muito trilho para correr ainda nesse segmento. Desejo a todos aí um excelente dia, uma excelente conversa. Eu acho legal que você puxou, né, que não é todo mundo que conhece o termo, não é todo mundo que conhece a metodologia ou a estratégia de D2C. E nos últimos meses, a gente aqui na Driven, a gente vem trabalhando bastante em cima do tema, né? Então, eu até ouso a dizer que a Driven é uma empresa de D2C, porque basicamente a gente resolve como que uma indústria, e às vezes até como o varejo, como que eles se posicionam no mercado e conseguem ter o máximo de troca de informação, de relacionamento com o consumidor, e a diferença entre muitas vezes eu posso, né, o Juliano ele pode ser meu consumidor, mas independente dele ser ou não o meu cliente, né? Em alguns momentos, inclusive, eu vi D2C como client ou D2C como consumidor e falar não sei o que o cliente. Não é. Aqui a gente fala de consumidor, é o consumo da marca, é o consumo do que a gente faz, independente se o cara é o nosso cliente ou não. Acho que isso é importante a gente frisar. É bem fácil de responder. Para que adotar o Direct to Consumer? Eu acho que é uma visão que conta muito com essa experiência, com essa vivência que a gente tem de atender praticamente todas as categorias de clientes aqui pela Globo. Eu acho que existe uma valorização do varejo como ponta final da entrega de produtos e serviços na linha do tempo, que se transformou ou vem se transformando do físico para o digital, mas ela é muito forte. É muito forte a conclusão do consumo
vamos propriamente dito, acontecer no varejo. Para que a Coca-Cola, a Unilever, os produtores de bens de consumo e muitos de serviços, etc., precisam falar? Por conhecimento. Eu acho que o consumo baseado em uma ou duas características ou três, ele não é mais suficiente como já foi, né? Eu faço um produto, ele é um desodorante, ele serve para esse princípio, ele é quase que funcional, né? E com falta de opções, falta de concorrência, de novo, na linha do tempo, isso veio para um nível de sofisticação tal que é através do conhecimento do consumidor. E você tem N formas de ter esse tipo de avaliação, de análise, né? O que esse consumidor fala diretamente para você, o tipo de comportamento quando ele tangencia sua marca e não a consome, isso é uma informação muito importante, por que isso aconteceu, em que ocasiões ele está mais ou menos propenso. O mundo digital dá muitas dessas informações para a gente. Então, voltando, tentando responder, por que essa aproximação? Para adquirir conhecimento, para eu evoluir linha de produto, para eu evoluir serviços, para eu conseguir conversar de frente a frente, de cara limpa, sem medo de errar, sem medo de falar e de se posicionar, que isso vai retroalimentando as linhas de produção, os tipos de oferta, consequentemente o seu faturamento com mais e mais vendas e mais adoção das suas propostas. Eu acho que mais do que produtos e benefícios que se listem, que antes convenciam as pessoas a consumir, hoje as marcas vêm buscando, muito poucas conseguiram atingir o patamar inicial, mas vender propostas, vender posicionamentos. Eu acho que através dessa ligação do consumidor com esse tipo de proposição das marcas, a consequência do consumo é uma consequência, né? O consumo passa a ser uma consequência. Eu acho que passa muito por aí, essa relação direta com o consumidor vem para enriquecer o conhecimento da indústria. Tá? Gui, acho que se você me permite aí acrescentar a sua linha de raciocínio, que eu concordo plenamente, eu acho que é bacana a gente puxar um pouquinho da história, né? Acho que a história do middleman, a gente começou, nossa relação de comércio começou com a história do intermediário, isso muito tempo atrás. E acho que o Antônio puxou na apresentação dele um pouquinho de como as tecnologias hoje estão alterando nosso comportamento, né, de consumo, nossas relações humanas, e como isso altera as nossas necessidades, desejos e relações de consumo, né? Então, eu acho que é interessante a gente puxar esse histórico de como começaram as relações de compra e venda, e a importância do intermediário lá atrás, quando um produtor rural produzia lá o seu milho e precisava de um intermediário para fazer com que esse produto chegasse ao consumidor, e a partir daí começaram a surgir intermediários, como bancos e uma série de outros, e a gente vive em vários intermediários de diferentes tipos. Hoje os políticos são intermediários, em grandes empresas são intermediárias, e aí não só no varejo, né? Se a gente vai buscar uma informação hoje, o Google é um grande intermediário. Existe uma tendência muito grande da redução do número de intermediários. A tendência não significa que os intermediários vão acabar, mas a tendência é que eles diminuam. E é exatamente, e eu concordo quando você diz, por quê? Além da necessidade da marca entender os desafios dos clientes, entender exatamente o que eles buscam, o que eles querem comprar, por que eles compram, qual a motivação, existe uma necessidade mútua dessa conexão direta, né? Então, a gente, além de entender essas necessidades, as empresas hoje conseguem trabalhar com dados, com informações, para atender melhor essas necessidades. Então, quando a gente fala de D2C, é muito interessante, porque hoje a gente não fala... O D2C, ele, na verdade, é uma forma de diminuir fricção entre o desejo de compra e um produto, um serviço, ou o que quer que seja, uma vontade, né? Então, assim, como existe essa tendência de diminuir a fricção, e a tecnologia vem muito forte ajudando nessa diminuição,
Eu acho que o papel do D2C é olhar diretamente para o desejo do consumidor e, através de informações, conseguir conectar esses desejos a soluções em produtos e serviços. Então, eu acho que o D2C ele tem que ser visto como quase que um sistema 360, e ele precisa estar em todas as plataformas do cliente, não só nas digitais, que obviamente são as mais latentes hoje em dia, mas a gente tem exemplos aí, temos um varejista, por exemplo, inglês, que dentro da experiência de compra dele, dentro do site, ele colocou uma videochamada para acompanhar o cliente dentro de toda essa etapa, de toda essa experiência de compra. Então, eu acho que o D2C é uma ferramenta para ajudar a diminuir essa fricção, e aí, nas diferentes plataformas que eu possa me conectar com o meu consumidor. Eu peguei algumas palavras-chave, a gente teve um outro papo, né, que foi sobre D2C, a gente comentou muito sobre essa questão de que tende-se a entender que isso é uma metodologia nova, né, ou seja, isso é o próximo hype, né. E, na verdade, eu acho que o D2C, ele é muito a questão de você, conhecer o seu cliente, 2, de você entregar uma solução, um serviço, um produto personalizado para o seu cliente e você entender a jornada do seu cliente. Então, isso começa, se o produtor rural entendia quem comprava direto com ele vai entregar um produto personalizado, ele vai entregar qual que é o melhor momento de entregar esse produto. Ou se você vai, eu até brinco a história, né? Numa loja de camisa, a atendente, ela te conhece, ela sabe que você gosta de uma camisa verde, ela sabe que você gosta de uma camisa polo, do tamanho e tal, ela vai te tratar pelo nome e tal. As marcas, elas tendem a esquecer isso com o tempo, é impressionante, né? Então, os intermediários, eles começaram a virar uma maquininha de vender pão, né? E quem vende o pão esqueceu para quem que ele está vendendo o pão, né? Então, o D2C, ele tem que voltar nessas origens que é, cara, por que eu estou fabricando esse pão? Né? Para que eu vou vender ele? Para quem? Né? Por quê? Né? E quando? Né? E aí, juntando o que o Guilherme comentaram, eles falaram muito de personalização, eles falaram muito de dados, né? E eles falaram muito de entregar no momento certo. E quando a gente traz para ferramentas, né, plataformas digitais, é onde exatamente a Aqua se posiciona, nós somos uma ferramenta open source de experiência digital. E por que open source? Porque hoje você não tem uma stack única, você não tem uma solução única que engloba todas essas frentes, né? Você tem uma miscelânea de soluções. Você tem uma solução que foi feita dentro de casa, você tem uma solução que foi comprada num certo momento, você tem uma outra solução que você comprou. E o open source traz essa facilidade de você integrar essas coisas. Do lado da experiência digital, a gente tem soluções de personalização, que você vai entregar uma solução exata para um cliente no momento que ele precisa, conhecendo esse cliente. Então, por exemplo, se eu estou voando de São Paulo para o Rio de Janeiro, se eu entro no site, eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho que dar uma passagem do Rio para São Paulo, não de São Paulo para o Rio. É o mínimo. Né? E segundo, eu tenho que saber que esse é um cliente. E aí entra o que a gente chama de CDP, Customer Data Platform. É como o Guilherme falou, uma visão 360 do cliente. Eu sei o que esse cara comprou, eu sei quantas vezes ele entrou no meu site, quantas ele entrou na minha loja, quantas vezes ele passou o POS, se ele dividiu em 3, em 5, em 4, se ele comprou quantas camisas, quantas vezes ele entrou no meu suporte. Enfim, você tem uma visão 360 para você dar o próximo passo. E o próximo passo é o Direct to the Customer, porque eu conheço o meu cliente, eu vou entregar uma oferta personalizada, um produto personalizado no momento que ele mais precisa. Então, juntando aí o que o Guilherme comentou, eu acho que a gente foi muito enfático, ambos, na importância de você conhecer seu cliente. E na importância que hoje o digital, ele traz ferramentas para você conhecer cada vez mais seu cliente. Porque antigamente você tinha, as pessoas tinham o conhecimento, o lojista, o vendedor, ele era o conhecimento, ele sabia quem era o cliente. Agora a gente tem que trazer isso para as plataformas. E as plataformas vão ajudar as empresas a se conectar com os clientes para poder entregar essa solução personalizada, esse produto, esse serviço. Quando a marca ela entende que ela precisa retomar esse protagonismo, eu acho isso muito, muito legal, porque as marcas, elas, de fato, né, parece que esqueceram. Mas quando elas vão e retomam esse protagonismo, na visão de vocês,
quais riscos a marca ela pode ter. Então, eu sou uma indústria que há muito tempo eu tô, meu relacionamento com o meu consumidor está muito mais através do varejo, através de terceiros, através de intermediadores. Retomei para mim. Na visão de vocês, qual que é o cuidado que ele tem que ter? Não, é interessante porque eu acho que é um grande risco para as empresas hoje elas olharem o D2C como mais um canal de venda, que eu acho que assim está muito longe de ser isso, né? Eu acho que o D2C ele é uma estratégia, inclusive, isso tem que estar muito bem planejado na empresa, porque é uma forma de posicionamento perante aos clientes e aos consumidores, né? Eu acho que um grande erro, e eu olho isso, eu vejo isso em algumas empresas que são parceiras nossas aqui, é elas olharem o D2C de uma forma simplista e sem incorporar essa estratégia dentro do ecossistema da corporação. E com isso acontecem coisas simples, mas que acabam atrapalhando essa relação com o consumidor. Eu acho que, obviamente, é muito importante quando você se propõe a montar uma estratégia D2C, que você, de fato, esteja apto, esteja ávido para entender como é o comportamento de consumo dos seus clientes, como é o comportamento de compra desses seus clientes, mas dentro de uma visão 360, que, de fato, você possa usar a estratégia D2C para oferecer ou para solucionar os problemas dos seus consumidores. Então, eu acho que é importante entender, em cada etapa do funil, quais são as questões que aparecem, analisando os dados. Eu acho que é muito importante ter uma estratégia muito clara de análise de dados. Eu falo bastante de estratégia porque o que eu acompanho é justamente isso. Hoje as empresas, elas estão, obviamente, tendenciosas a iniciar uma estratégia de D2C, muitas delas achando que simplesmente é ter um canal de vendas digital. E a gente, conversando aqui, viu que nitidamente não é isso. É uma estratégia, né, para atingir diretamente seu consumidor, e aí nós temos uma série de fatores. Acho que é extremamente fundamental você entender as implicações dessa relação, porque você vai passar, a gente entende hoje, por exemplo, quando a gente fala de comércio eletrônico, vou dar um exemplo, que uma grande barreira do comércio eletrônico é a logística. Então, o quão preparado sua empresa está para enfrentar todas as etapas e os desafios da implementação de uma estratégia de D2C. Então, para mim, é o planejamento e entender que isso é uma estratégia, que você vai ter que fazer micromanagement de cada etapa do funil, avaliando todos os problemas de cada etapa, e aí sim você vai ser efetivo dentro dessa estratégia de D2C. Eu acho, nessa mesma esteira, eu traria eu daria luz a um outro ponto, que é uma consequência dos tempos modernos que a gente vive, de posicionamento de marca. Então, qual o tipo de risco que as empresas podem assumir? E eu concordo com o Gil, isso é assunto de CEO, isso é assunto de posicionamento e comportamento estratégico da corporação, qualquer que seja o grau e o tamanho, a importância dessa corporação, isso precisa ser tratado de forma estratégica, porque não é um touching point e a partir daí eu dou check. Isso, eu sou D2C a partir de agora porque eu vendo direto para o consumidor. Eu acho que tem todo esse... Mas eu acho que um dos principais riscos é você estar exposto, é você estar aberto. Você, antes as companhias eram companhias blindadas, corporações em que o que as pessoas viam era através das campanhas. Então, o marketing tinha a função de levar um tipo de mensagem para os consumidores e utilizar os canais de comunicação em massa para que essa mensagem chegasse para as pessoas. O D2C possibilita que cada indivíduo tenha voz, possa falar bem, possa falar mal, possa falar muito mal e espalhar. E aí tem uma velha máxima de mercado que é: uma pessoa bem atendida
passa no máximo essa mensagem para mais uma pessoa, né? Então ele falou assim, pô, precisa ver, outro dia o meu banco foi uma pessoa mal atendida, em média passa essa mensagem para 5 pessoas. Então o potencial de você estar exposto, não prestar um bom serviço, não dar um atendimento adequado, é um dos grandes riscos do D2C. Por isso que reforça essa estratégia ser algo, um tópico do CEO da empresa. Então, é um acompanhamento que se espalha em todas as instâncias, o cuidado da relação de obtenção de dados e, consequentemente, conhecimento desse consumidor e a relação direta com ele, porque estamos expostos, né? Então, acho que essa figura da exposição que as marcas passam a ter a partir dessa relação de D2C, talvez possa ser, sim, um item para ser observado com atenção, tá? E aí, Zé, só para fechar, né, eu acho que o que eu junto, né, das duas falas do Guilherme e do Guilherme, é a questão da consistência. É muito a questão da consistência. Se a marca ela não tem uma estratégia muito elaborada, e não é só o cara lançar um e-commerce, isso está longe disso, né? E a maioria das marcas acham que porque ela criou um e-commerce, ela está entregando para o consumidor final, e aí ela já está com uma puta estratégia de D2C, e aí ela está ganhando ainda do seu intermediário. Não é isso, né? É você ter uma consistência em todos os pontos, em todos os touch points com o seu consumidor, com o seu cliente. E aí por isso que você precisa primeiro conhecer seu cliente. E aí e depois você tem que ter uma ferramenta, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma análise de dados. Porque com isso você vai conseguir ter uma visão 360 e a partir daí ter uma estratégia. E muitas vezes, né, as empresas acreditam que elas têm que combater o intermediário. E ela acha que o cara que mais está atrapalhando a estratégia dela conhecer o cliente dela é o intermediário. E muitas vezes ela pode apoiar o intermediário para poder mitigar os riscos. Porque o intermediário, de certa maneira, ele blinda um pouco. Ele segura um pouco da falta de consistência que a marca tem, né? Então, quando a marca tem uma consistência que é a maneira como o CEO fala, as práticas de mercado, as práticas de digital, as práticas de RH, práticas comercial, práticas de fornecedores, e tudo isso está em conjunto com uma estratégia de digital muito forte, porque ninguém bate lá na porta da empresa para falar mal dela. Ninguém manda uma carta para falar mal, ninguém pega um carro de som e vai na porta da loja para falar mal da loja. Ela sempre dispara no digital. Então você tem que ter uma estratégia muito forte para poder estar sempre linkada com seus clientes e sempre trazer as informações e fazer essa análise de dados. Perfeito. Animal. Um ponto que eu acho interessante, né? Vocês estavam falando, eu estava tentando lembrar estratégias de D2C onde a marca, ela, na verdade, ela potencializava o seu interlocutor ou o seu varejista ou a sua ponta com o consumidor. Eu lembro, isso deve ter entre 10 e 15 anos, aqui no Brasil, para você comprar um Hyundai, você precisava comprar da Caoa. Então, a Caoa era quem representava o ponto de venda da Hyundai. Mas a Hyundai, ela sempre foi muito forte e sempre se mostrava a Hyundai, né? A Hyundai comprava espaço publicitário. A Hyundai gerava a intenção de compra e o relacionamento com a marca, com a própria marca Hyundai, mas direcionava para a Caoa. Então, essa coisa que a gente ouve muito do mercado de conflito de canal, você já percebe que, na verdade, para mim, conflito de canal muitas vezes é falta de coragem de tentar fazer uma coisa um pouco mais certa. Então, se a gente for pensar em alguns exemplos, a gente tem diversos exemplos, diversas marcas que fazem isso e se posicionam muito, né? A gente tem internamente a Três Corações como cliente, e a Três Corações ela tem várias linhas de produtos, por exemplo, produtos que é para a empresa. Então a empresa compra os cafés e a máquina Três Corações e isso está dentro da empresa.
E a Três Corações como empresa, ela está muito forte dentro dos espaços publicitários e a rede de comercialização também está muito forte nos grandes varejistas. Uma coisa que eu queria entender com vocês, entendendo que direct consumer não é simplesmente um novo jeito de vender, né? Não é simplesmente criar um e-commerce ou qualquer outra forma de venda digital. Direct consumer, ele não é canibalização de canal, ele não é conflito de canal, ele pode ser solução, inclusive, de potencializar algum canal. Olhando para o D2C, como que vocês acham que ele, como estratégia, ele pode acelerar o varejo? E aí eu queria que vocês conseguissem se conectar na fala de vocês, o pequeno e o grande. Porque do meu lado, eu imagino que seja uma estratégia tanto para o pequeno quanto para o grande. Eu gosto muito desse questionamento, Zé, porque, como a gente comentou a última vez, né, as marcas elas têm uma tendência a acreditar que o varejo, o intermediário, é sempre o maldoso, é sempre o cara, né, o cara que está destruindo a marca, né? E a gente tem alguns casos de êxito, né, aqui dentro da Appia, onde a marca mãe, a indústria, ela provê a ferramenta de tecnologia para que os seus próprios varejistas possam criar as estratégias digitais deles, mas que a indústria ela tem acesso a isso. Ela tem acesso aos dados, ela tem acesso às informações do cliente e ela potencializa o varejista. Por que eu falo isso? Acho que o grande problema das marcas é quando você entra em vários e-commerce, você vai ter uma TV X, um ar-condicionado X, tá? Com diversas maneiras de ser explicada. Porque cada comércio, cada varejista tem um jeito de publicar, tem um jeito de foto, tem um jeito de fazer qualquer coisa. Eu acho que aonde essa visão do varejista, essa visão do intermediário junto com a indústria, né, o cara que gera o valor, gera o bem de consumo e serviço, é quando um apoia o outro. Quando esse cara aqui que está gerando o produto e serviço, ele aporta valor aqui, querendo, cara, estou te potencializando com as melhores práticas, estou te mostrando quem são os caras que compram, estou mostrando quem são, qual é o momento que esse cara compra, porque no final do dia, a indústria, quem gera valor do produto, ele tem que ter o conhecimento do produto final, ele tem que ter uma pesquisa de mercado. O cara que vende, ele deveria, mas ele não é obrigado a saber quem são os consumidores de cada produto que ele tem dentro da lojinha dele. Mas quem sabe disso é a fábrica, quem sabe disso é a indústria. Então ela pode potencializar isso com ferramentas digitais. Por outro lado, quando você procura uma informação, eu sou muito apaixonado por bicicleta, acabei de voltar, estava fazendo o Caminho da Fé, são 320 dias. E você fala com todo mundo, quem gosta de bicicleta, de moto, de carro, quando você vai procurar uma especificação, você vai aonde? Você vai no site da marca. Você não vai no site do varejista, do intermediário, da loja da esquina. Você vai procurar as métricas tal, as dimensões, a potência. Então, só que você compra da marca, você não compra da marca. Você vai no revendedor, você vai no varejista, você vai no intermediário. Então, essa troca de informações é muito importante. Normalmente, isso acontece só de um lado, né? Ou é a indústria que provê o valor para o varejista, e esse varejista não retorna o valor, quantas parcelas, quando comprou, que momento que comprou, aonde comprou, qual a localização, qual que é a idade, qual que é o sexo, tudo mais. Isso é informação extremamente valiosa. Então, eu acho, Zé, respondendo a sua pergunta, assim, essa estratégia digital ela tem que estar muito bem elaborada e ela tem que correr nas duas vias. Ela tem que ser uma troca de informações. E aí, trazendo para a plataforma, existe N maneiras de você fazer com que a marca, a geradora de bem de consumo de serviço, provê serviços digitais, mas que ela também consiga, de certa maneira, pegar esses dados para, de novo, retroalimentar isso para que o intermediário possa gerar valor e não ter essa briga, essa competição, né? Acho que é muito interessante a gente avaliar de verdade a estratégia D2C com todas as possibilidades que ela nos oferece do ponto de vista de empresa. Acho que esse ponto é importante porque muitas vezes as pequenas, as médias, as grandes empresas acham que para se começar uma estratégia de D2C
obviamente, as corporações precisam de grandes, enormes investimentos, né? E a gente sabe que muitas vezes isso não é verdade. Obviamente que se você quiser desenvolver uma estratégia dependendo do desenho que isso e do tamanho que isso tome dentro da sua corporação ou dentro do seu plano de negócio, claro que grande parte do seu investimento vai estar voltado a isso. Mas o que eu quero dizer é o começo dessa estratégia. O que eu quero dizer é quando ela se inicia. Hoje em dia, a maior parte das empresas toma suas decisões com base em dados. As que não tomam, deveriam tomar. Isso significa que você precisa fazer uma avaliação das informações que você recebe e, a partir daí, criar ações para atender o seu consumidor. Isso eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de produto ou serviço, eu brinco muito que eu acho que assim, as estratégias mais felizes são aquelas que conseguem conectar o dado ao coração, à emoção, à razão das pessoas, ao que fazem elas consumirem. Eu acho que, antes de tudo isso, as pequenas, as médias empresas precisam avaliar as informações que elas recebem, se elas não recebem informação, como elas podem receber, e como elas começam a analisar esses dados para que elas consigam conectar isso, essa essência delas, ao desejo, ao coração, à razão das pessoas. E, a partir daí, independente se sua empresa é pequena, média ou grande, você passa a ter uma estratégia de sucesso. Você passa a avaliar os dados, entender como eles funcionam, o resultado das suas ações que você tomou com esses dados. A partir daí, você passa a ter outras ações, você passa a prover experiências, né? Falou aqui de como é interessante quando você busca uma informação, aonde é que você vai buscar essa informação. E eu vejo muito que a falta dessa experiência com o seu consumidor, as marcas esquecem um pouco dessa experiência multicanal dentro dessa relação com o consumidor. Isso está nos detalhes e não necessariamente nos grandes investimentos. De novo, claro que os investimentos vão tomando corpo a partir do momento que isso passa a ser pilar da estratégia da sua empresa. Mas, para começar, hoje em dia, as corporações precisam ver resultado naquilo que elas começam a fazer. Então, para começar, a gente tem uma maneira simples, né, com essa análise de dados, o que informações você tem, um passo depois do outro. Eu acho que é uma maneira interessante de todas as empresas olharem para essas estratégias. Perfeito. Eu complementaria da seguinte forma: essa análise de dados, e aí você trouxe muito essa questão, né, Zé? Não importando o tamanho, ou até com o olhar de grande e pequeno, qual o tipo de potencialidade, né? ou como se potencializa essa relação de consumo com uma relação direct to consumer, como é que isso alimenta essa cadeia. Eu acho que o Antônio trouxe muito bem isso. Eu, marca, que detenho muitas informações porque abri esse flanco justo aqui, fair, né, com o meu cliente, cara, te passo essas informações, varejo. Cara, esses caras têm consumido agora, as crianças, tá na moda fazer esse tipo de coisa, então coloca o produto do lado de um outro que você nunca tinha imaginado, que isso potencializa a venda. Ah, é mesmo? Então eu vou colocar esse produto A com algo que nunca foi pensado. É óbvio você colocar carvão do lado de espeto, do lado de carne, do lado de sal grosso. Isso é óbvio. E o não óbvio? Muito provavelmente a indústria vai levar. Mas tem muito pouco, e aí a gente ouve, o Juliano especificamente ouve muita reclamação da falta dessa perna de retorno. A indústria passando muita informação, passando muito insight, procurando, e o varejo, e acho muito do físico, né? Acho que eu tô me referindo muito ao varejo físico, ainda que Brasilzão afora, ainda é a grande maioria do consumo, é feito no varejo físico, muito pouco retorno para que isso se complemente e pudesse potencializar. E aí eu acho que vale tanto do pequeno, quanto do Ambev, quanto do Ambev tá criando lojas de conveniência, tem Zé Delivery. Isso é uma relação direta com o consumidor que antes era feita no supermercado ou no bar, né? Então, se você quiser consumir e o quanto de informação que o Ambev não tem para passar para varejo, o quanto que isso não pode enriquecer o consumo ali na arena, né? Então, eu acho que essa relação direct to consumer, ela é sem volta,
muito enriquecedora, e esses dados todos que o Gil trouxe, que é essa leitura de comportamento, de repetições, de renovações, de voltas, e isso é muito, muito interessante para o varejo, mas com esse pênalti, tá? Entendo que essa perna de retorno poderia ser mais eficiente para elevar o nível de consumo. Ô Zé, antes de você terminar, eu só me esqueci de um pedacinho na minha fala, e aí eu me recordei com a fala do Guilherme e do Guilherme, a questão do grande e do pequeno, tá? Então, quando a gente fala de uma Ambev, eu acho que a vontade de fazer é a mesma, tá? Não importa o tamanho, tá? Eu acho que a estratégia e o embasamento dos pilares tem que ser os mesmos. Mas acho que o que muda entre os dois tamanhos é a infraestrutura tecnológica. Quando a gente está falando de uma Ambev, não estou falando de investimento de dinheiro, estou falando de investimento de capilaridade. Quando a Ambev, nós temos um projeto com a Ambev, né? Onde a gente faz a gestão multi-site para eles. Então, é a gestão de vários sites dentro de uma única plataforma. E por que isso? Porque imagina a dificuldade de marcas como Ambev, como Johnson & Johnson, como Bayer, de você conectar que cada produto, porque normalmente esses conglomerados, eles eram várias marcas, foram adquiridos, então é uma dificuldade muito grande também dela coletar esses dados. E aí eu concordo com o Guilherme que você tem que repassar isso pro intermediário. E o pequeno é a mesma coisa, você tem que ter uma plataforma onde você coleta esses dados. Então, eu acho que a grande diferença, respondendo a sua pergunta, Zé, eu acho que é a infraestrutura tecnológica que você tem que ter para as duas coisas, e você tem que adequar à realidade de cada marca. Se eu estou falando de uma multimarca, estou falando de uma empresas multipaíses, empresas multi-business, você tem que se adequar e tem que ter uma ferramenta que permeia todas essas frentes, né? Eu deixei para um final, a gente já está se encaminhando para o final, eu deixei uma das partes, para mim é uma das principais inovações dos últimos tempos, e quando, eu lembro uns 10 anos atrás, eu tinha uma empresa de desenvolvimento mobile, e a gente falava muito no multitela, em como utilizar diferentes telas e diferentes canais para conseguir varejizar momentos, experiências e consumo, e não ia, e não ia, e não avançava. Quase todos os projetos que a gente fazia, sei lá, eu saí do front dessa empresa em 2015, inclusive Globo era um dos principais parceiros para telas mobile, tablet, enfim. E a gente sentia que, cara, tem um puta potencial de usar a TV, tem um puta potencial de usar o celular, de usar o tablet, de usar uma cacetada de tela, e a gente conseguia acelerar muito isso. E eu queria que vocês, principalmente, obviamente, vocês da Globo, falassem um pouco do e-commerce. Eu acho que é uma potência muito gigantesca para um país que ainda tem sua verba publicitária em canais mais tradicionais, e o e-commerce ele está no tradicional, mas não é tradicional. Eu queria ouvir um pouco disso, o que é o e-commerce, como que o e-commerce se conecta com o direct consumer. O que é isso? Quantas horas a gente tem? Bora! Cara, é assim, são várias vertentes, tá? Que a gente pode explorar sobre esse tema. Vamos começar pelo nome. T de television, né? Television commerce. Dancing Days, com polaina das bailarinas. Eu não sou um arquivo vivo, principalmente a minha memória não é das melhores, principalmente para... Sabe uma coisa que passou na minha cabeça? Você falou de Dancing Days. Por mais que eu tenha uma cara que eu não sou tão... Eu tenho uma cara de moleque. Primeira coisa que eu pensei, imagina se eu pudesse comprar o chocolate Baby Ruth enquanto tá passando os Goonies. E achar... Imagina eu poder comprar minha BMX. É isso aí. Mas é assim, você acertou na mosca no conceito. Então,
o que circunda, qual história, a origem, de onde vem, eu acho que são essas várias vertentes que a gente falou, mas acho que esse principal conceito é isso. Desde sempre, a gente tem noção, a gente sabe da capacidade que a Globo tem, principalmente através de dramaturgia, de gerar demanda no mercado. A gente está no 5º ano, se eu não me engano, do Hackathon da Globo. No 4º ano, a Visa ajudou a gente com o Visa Checkout, foi uma das patrocinadoras, então a missão da galera lá no Hackathon era criar algum produto com Visa Checkout, e o grupo vencedor, o menino foi contar a história. Porra, que legal esse produto que vocês pensaram, que dá para comprar as coisas da TV com Visa Checkout. Ele falou assim, então, sabe o que aconteceu? Eu estava assistindo novela com a minha namorada, num dia, e ela falou assim, gente, que bolsa linda daquela personagem. Passaram alguns dias, estava assistindo novela de novo, apareceu a bolsa, ela falou assim, gente, essa bolsa é realmente linda. Dali tantos meses era o aniversário dela, isso é o depoimento do rapaz que ganharam o hackathon dessa, acho que foi da 4ª versão. Ele falou assim, eu nunca tive dificuldade, e eu me considero um cara rato de internet para achar as coisas e etc. Não houve aonde eu pudesse ter certeza de que aquela bolsa da personagem que a minha namorada gostou, eu tivesse fazendo uma compra certa, eu tivesse a segurança de que é a mesma, de que é autêntica ou muito parecida, mas que houvesse essa referência, né? E, de novo, veio desde lá de trás, a gente sabe dessa característica, isso depoimentos como esse vão reafirmando essa necessidade, essa vontade. E se fosse possível, e aí eu acho que foi uma construção muito, muito bacana, foi uma parceria mesmo assim entre eu e Juliano, da gente trocar. Eu sempre fui muito ligado às discussões tecnológicas do broadcast, potencial de TV digital, a chegada da internet, o quanto que a gente poderia ligar para potencializar a geração de novos negócios, novas receitas. Não é novo. Desde o surgimento da TV digital, existe o Ginga, que é um software de interatividade, e que ele foi engolido pela internet. Então, aonde acreditava-se que ocorreria a interatividade na televisão, que era através do controle remoto, veio o celular, veio a internet, primeiro nos desks, mas principalmente no mobile, como segunda tela efetiva de se assistir televisão, e engoliu a interatividade, né? Essa onda passou, se consolidou, eu acho que a gente entendeu o potencial da internet e adaptou algo que desde 2006 já existia, essa plataforma de interatividade, mas não era difundida. Então a gente tinha 70 milhões de televisões no Brasil, 1.000 com software de interatividade. Com o passar dos anos, isso foi crescendo. Hoje, esse universo é de cerca de 100 milhões de televisões, Brasil, então parque instalado de TVs Brasil, 100 milhões de todos os tipos, cores, modelos e formas, e com a característica de TV digital interativa, cerca de 40% a 43% desse universo. Então, assim, nós estamos falando com muita gente, né? Sobrepõe-se aí nesse universo TVs com esse potencial que assinam cabo, que pelo sinal do cabo não é possível esse tipo de interatividade. A gente tem ali alguma exclusão, mas a gente fala com muita gente. A gente fala com mínimo 20 milhões de pessoas, né, que vão receber aquela informação. E a gente vinha construindo já essa vontade de oferecer o que aparece nas tramas, o que aparece nos ambientes, nos cenários, para a própria Casas Bahia, no break comercial. Então a gente trazia uma personagem da novela e falava assim, olha, você quer ter uma casa de novela? Então você vai lá na Casas Bahia que você vai encontrar. Era uma relação direta, porém indireta, né? Sem a possibilidade de interação imediata. E a evolução disso foi, peraí, temos tecnologia para isso, né? A gente tem. E aí a gente estava construindo uns testes com Big Brother e com futebol simultaneamente. O que a gente poderia trazer
de perfil de personagem, etc. Eu falei assim, gente, está tudo pronto. Está tudo pronto, está na mão do usuário, a gente só precisa colocar uma vitrine ali. E aí acho que entre a primeira vontade e a estreia, né, de casa, acho que foram 5 ou 6 meses de discussões, prototipações, convencimentos, cálculos de risco, de abrangência, mas eu acho que o que é essa ferramenta? Ela é, de fato, a tradução, hoje em dia, de uma demanda que sempre acompanhou a gente. As pessoas sempre têm vontade de ter acesso ao que elas consomem diária ou semanalmente na grade de programação, através do controle remoto. Então, as TVs que têm essa capacidade recebem um sinal, um estímulo ali, que na verdade o estímulo é aperte o controle vermelho, o botão vermelho do seu controle, que você vai ter possibilidade de comprar. E a gente criou um ambiente parecido, mais próximo da realidade das pessoas, né? E na incapacidade ou na possibilidade dessas TVs não estarem conectadas à internet, o que reduziria muito, causaria uma frição, a gente pensou na plataforma para que ela se complementasse através do celular. Então, que a perna da internet fosse através do celular. Então, você escolhe o produto, tem informações de preço, entre, como é que se diz? Vai entre um produto e outro, a gente conseguiu colocar até 20 produtos ali. E aí, quando você achou aquele produto, você escaneia o QR Code e já entra dentro da página do aplicativo para checkout, já naquele produto que você escolheu. E isso vem sendo testado. A gente testou isso em programa de linha de apresentadores, testamos em novela. É fundamental um processo de educação das pessoas. De novo, a internet já faz parte desse universo de interatividade, e eu vi alguma coisa, eu entro no Google aqui, eu pesquiso, gera receita para Google, Face, através desse conteúdo. Por que não a gente experimentar participar dessa cadeia também? E, de fato, foi feito bastante PR em cima disso. A gente entrevistou a Ilka Sierra, que é a CMO da Casas Bahia. De fato, trouxemos à tona essa novidade. Tem algumas experiências, vou dar algum spoiler aqui, não sei se eu deveria, mas já tem alguns protótipos e daqui a pouquinho a gente lança para futebol. Já temos algumas coisas pensadas para carnaval, apesar da pandemia e de provavelmente a gente deslocar de fevereiro, março, mais para o meio do ano, mas tem algumas experiências interessantes e eu acho que é uma tendência. A evolução é a renovação desse parque de TVs. Todas as TVs hoje fabricadas que entram no mercado são aptas a receber essa interatividade. São cerca de 10 a 11 milhões de TVs ano. Então, em 5 ou 6 anos, o parque de TVs Brasil vai ser 80% com interação, digital com interação. Então, a gente entende que vai sim ser e a gente tem muito o que aprender. A gente tem muita experimentação para fazer. Mas as marcas têm topado. Elas entendem essa característica, têm topado. Não sei se você quer complementar, Gil, qual que foi a visão do lado da marca, dessa construção, mas foi algo de bastante orgulho para a gente. E eu acho que é também algo sem volta e que eu acho que a gente vai com potencial de evolução muito grande. Gui, na verdade, assim, eu acho que não tem necessidade de complementar a questão do e-commerce, né? Porque eu acho que você colocou muito bem, não teria outra pessoa para colocar o que é o significado do e-commerce e como ele diminui a fricção entre o desejo do consumidor e a conversão, né? Hoje a gente entende, a gente consegue trabalhar dentro das nossas plataformas todas as fases do funil, e a gente tinha uma quantidade muito grande de usuários, telespectadores, que, teoricamente, a gente não conectava com a last mile da compra, né? E o e-commerce viabilizou exatamente todas as fases do funil de conversão. É muito interessante, porque quando a gente fala de diminuição de fricção, e aí eu queria comentar com o Guilherme, porque acompanho muito ele em todos os desenvolvimentos, não é segredo para ninguém que a Globo parte para o modelo de digitalização dos seus serviços, né?
da forma como ela distribui o seu conteúdo. Mas o que acontece é que a realidade do Brasil ela é muito diferente de qualquer outro lugar do mundo, e a gente ainda tem uma audiência crescente da televisão aberta, apesar do nosso investimento hoje ser com foco no digital. Hoje a gente tem mais de 22 milhões de usuários no Globoplay, por exemplo. A gente vai oferecer, já oferece uma experiência nativa, onde as pessoas que têm TV conectada, elas não sabem se elas estão dentro do Globoplay, se elas estão na TV aberta. E com isso eu quero dizer que a gente tem oferecido, graças a essas evoluções como o Guilherme trouxe e ele colocou, formas de conectar e diminuir essa fricção, que a gente conversou muito sobre o D2C, sobre diminuir fricção, né? A gente falou muito sobre isso, sobre experiência, o que as pessoas buscam, essa experiência, essa comunidade. Então, além do e-commerce, por exemplo, tem outras tecnologias que eu acho interessante a gente colocar, que são complementares a essa ferramenta, que ela é quase que uma ferramenta-mãe, como, por exemplo, o Global Notification. Por exemplo, o e-commerce é uma ferramenta que é sensacional e espetacular. Mas, por exemplo, o Global Notification, ele trabalha nos micromomentos. Então, por exemplo, se você está assistindo um programa de culinária e você pode receber uma mensagem no aplicativo do sistema do próprio Globoplay ou de qualquer parceiro nosso, de uma Casas Bahia, por exemplo, oferecendo aquela panela. Então, a gente consegue trabalhar não só o ativo, como o passivo também. E, de novo, a gente consegue consolidar aquele conceito de conectar o dado ao coração, ao desejo das pessoas. Então, a gente faz isso através das análises de dados, né? A gente tem mais de 90 milhões de Globo IDs. Então, eu consigo entender, através da análise, se você está assistindo ou se você está apto a assistir, o mais você, enquanto a Ana Maria está fazendo a receita. E se você é interessado nas receitas que ela faz, se você é interessado em produtos como panelas, e a partir daí eu consigo te oferecer a panela que ela está fazendo. Então, eu acho que assim, a gente parte, e eu acho que conectando com tudo isso que a gente falou sobre o D2C, que é sobre experiência, é sobre o quanto você está conectado com o desejo real e a necessidade do seu consumidor. Então, eu acho mágico esse mundo, porque, de verdade, você começa a oferecer uma experiência muito agradável, assertiva para o seu consumidor. E é um pouquinho disso tudo que o Guilherme comentou, que eu acho que faz com que a gente ainda mantenha viva uma série de fatores aqui, associando a um conteúdo de extrema qualidade, né, que desperta a necessidade e desejo em muitas pessoas. E aí, para fechar, né, enfim, eu não posso nem comentar, né, Zé? Acho que nem cabe a minha pessoa, muito menos a ACA aqui, né? Que é uma aula, né? Um MBA, mas eu acho que o que fica para mim, que eu escutei bastante, é a personalização. Eu acho que são 2 pontos aqui, né? É você ter uma ferramenta onde você guarda todos os Globos IDs, que é a que nós chamamos internamente de ACA CDP, que é o Customer Data Platform, nada mais é do que uma plataforma de dados dos consumidores. E você ter uma boa estratégia, uma boa ferramenta de personalização para poder entregar a panela no momento que o cara está vendo a panela, que ele quer a panela e que ele precisa da panela. E onde eu trouxe a emoção que o Guilherme falou, que é, cara, pessoa, ou seja, eu sempre brinco isso, né? Pessoa certa no lugar certo ou produto certo no lugar certo, cara. É isso que realmente é importante aqui, né? Isso aí. Galera, queria agradecer muito a participação de vocês. Já tinha ouvido muito falar né, internamente, junto com o pessoal da Globo, de vocês dois. Eu imagino como deve ser a agenda de vocês. A agenda do Antônio também complicadíssima. Muito, muito obrigado de vocês terem separado alguns minutos para falar com a gente. Eu fico muito feliz. Agradeço em nome da Driven, em nome dos 140 funcionários da Driven. Eu acho sensacional conseguir trazer pessoas do nível de vocês e a gente conseguir ter um papo tipo esse ter fluído tão bem. Então, queria agradecer muito o conteúdo, muito o que vocês trouxeram pra gente. Agradecer você que assistiu a gente até o finalzinho. Lembrando que o Papo de Mercado virou um encontro trimestral com diversos painéis. Esse material que você está vendo aí, ouvindo, porque ele está sendo gravado, mas ele também
se transforma em podcast dentro da plataforma Gente no Spotify ou no Google Podcasts. Então você tem várias formas de consumir os nossos materiais. Obrigado pela participação de todo mundo e até o próximo painel do Papo de Mercado.